conforme prometemos, vamos ao versículo 14 do capítulo 12 do Apocalipse de Jesus, onde se lê que foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao lugar do seu retiro, lugar preparado por Deus conforme o versículo 6, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Observem que aqui o termo dragão dá lugar ao vocábulo serpente. Tudo a mesma coisa, já dissemos isso. As duas asas da grande águia, numa rápida pincelada pelo dicionário, encontramos: águia, substantivo feminino, designação comum a diversas aves de grande porte, predadoras, dotadas de bico e garras de considerável robustez. Em sentido figurado, pessoa notável que sobrepuja as demais pela excelência de seus dotes intelectuais, de seu talento ou de sua perspicácia. Aqui, como exemplo, nós temos o grande baiano Rui Barbosa, que ficou cognominado o Águia de Aia. Mas também por metonímia, águia pode ser insígnia, estandarte, bandeira que traz uma águia desenhada, como por exemplo o Império Romano, cujas legiões portavam uma bandeira vermelha com o desenho de uma águia, razão porque eram conhecidas essas legiões como as águias romanas. Isto é interessante para o nosso estudo. Além disso, águia, em sentido figurado, é o indivíduo que exerce a liderança, o governante, o chefe. Então, visto isso, ou seja, alguns significados do termo águia, voltemos ao texto. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Creio que vocês já perceberam o que estamos demonstrando. Ao dizer que foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, o Apocalipse afirma categoricamente que o auxílio, o amparo para o cristão que segue fielmente os mandamentos de Deus, vem por intermédio do próprio perseguidor. Isso demonstra que nos tempos do cristianismo nascente, quando o Império Romano, que trazia as insígnias da águia, perseguia os cristãos, foi o próprio império que deu guarida aos mesmos cristãos, suspendendo temporariamente a perseguição. Houve momentos na história que os cristãos não eram mais perseguidos. Pelo contrário, podiam professar o culto que traziam livremente e abertamente, sem que sofressem quaisquer represálias por isso. As asas de águia que lhe foram dadas significam apropriadamente a pressa com que a verdadeira igreja foi obrigada a procurar a sua própria segurança quando o homem do pecado se instalou no poder, bem como a assistência que Deus lhe deu para este fim. A mesma figura é empregada para descrever as relações de Deus com o antigo Israel. Isto diz ele através de Moisés. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Moisés, no livro Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Mas o povo de Deus não é o povo de hoje. O de Moisés é um povo diferente
e merecia realmente ser o povo de Deus. O outro é o povo do bezerro de ouro, e não é a este povo que nos referimos aqui. É a mesma advertência do Cristo: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Os que colocam o dinheiro acima de Deus não podem ser fiéis até a morte, não receberão a coroa da vida. A menção do período durante o qual a mulher é alimentada no deserto como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, segundo a fraseologia exata empregada no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, fornece uma chave para a explicação da última passagem, porque o mesmo período é chamado no versículo 6 deste capítulo 12 do Apocalipse, 1260 dias. O que é que isso prova? Prova que um tempo significa um ano, ou seja, 360 dias. 2 tempos são 2 anos, ou 720 dias. Meio tempo, ou meio ano, 180 dias, perfazendo um total de 1260 dias. E sendo isto simbólico, significa literalmente 1260 anos. Tudo muito exato, com bastante exatidão. Perceberam? E nós estamos volta e meia repetindo essas informações para que elas fiquem bem guardadas na mente de todos, para que quando lerem o Apocalipse, se depararem com uma ou com outra expressão, saberem que elas têm relação entre si e saberem exatamente o que elas significam. Está bem assim? Então, a todos vocês, um fraternal abraço e até o nosso próximo encontro.